essa semana o blumenauense enfrentou mudanças no trânsito. Um corredor de ônibus na rua 7 de setembro dividiu algumas opiniões. Alguns acharam que o transporte público ficou mais rápido, outros acharam que não. Alguns motoristas de carros e motociclistas discordaram do sistema, já outros acham que a medida não causou tanto transtorno como imaginavam. É por isso, para fazer uma avaliação dessa novidade, que nós trouxemos aqui no programa o Valfredo Balistieri, secretário de Planejamento de Blumenau, seja bem-vindo, e também o Christian Krambeck, que é arquiteto e urbanista. Aos dois, muito obrigada aí pela participação, pela presença. E assim, já abre o telefone, pessoal de casa que também quiser fazer a sua avaliação com relação a esse corredor de ônibus que foi instalado aqui em Blumenau, ou então até de repente tirar uma dúvida aqui com o secretário ou também com o arquiteto, é só ligar para cá. O nosso telefone é o 3340-0070. Valfredo, 5 dias, né? Já se passaram. 5 dias já, desde a... Na verdade, começou no domingo a experiência, né? No domingo, com um trânsito um pouco menor, o fluxo é menor. E a partir de segunda-feira, então, efetivamente, o processo começou a transitar em Blumenau. Primeiro trecho, é a primeira experiência, o primeiro contato com o blumenauense, com o corredor, mas o balanço é extremamente positivo. Nós não temos ainda números efetivos de quanto se ganhou, mas sim o comportamento, porque mais do que uma mudança técnica, é uma mudança de cultura. O blumenauense tem que entender que é uma mudança cultural. E qual é o papel do poder público? É realmente ofertar um transporte de massa, um transporte coletivo de qualidade, e era isso que vinha sendo muito tempo criticado, e por isso que se migrou tanto do transporte coletivo para o automóvel ou para a motocicleta, além de, claro, da facilidade de aquisição. Mas com isso a cidade também recebeu um grande problema, que com uma frota dessa você não tem espaço para todo mundo. Então, muitos questionam, mas por que o corredor? Onde é que isso vai resolver o problema para a cidade? É que, na verdade, hoje com a frota de Blumenau está correspondendo a praticamente 1,6 habitante por carro. Daqui a pouco, até final de 2012, se continuar nessa estatística, nós vamos ter uma pessoa para cada carro. Caramba! Não existe espaço para tudo isso. Então, nós temos que realmente apostar num transporte de massa com qualidade. E isso é uma primeira etapa. Muita coisa vai acontecer. Então, a avaliação que não diminui o tempo é muito pouco nesse primeiro momento. Mas um número importante. Os ônibus, só nesse trecho da 7, reduziram praticamente quase 2 minutos cada ônibus que passa lá. Se você somar, isso são 14 horas por dia já de menos tempo de ônibus, frequentando as ruas, emitindo CO2 e se ganhando realmente... Quer dizer, no horário da parada do ônibus, realmente é aquele horário, está sendo cumprido. Exatamente. Então, agora, quando você tiver o circuito completo, que é desde o terminal Aterro até o terminal Fonte, que 50% dos usuários de transporte coletivo fazem esse trajeto, é que nós vamos ter o reflexo realmente da importância de você apostar num transporte de massa de qualidade. Hoje, o corredor está funcionando ali realmente na rua 7 de setembro. Daqui a pouquinho a gente fala dos novos planejamentos, novos corredores que também vão ter aqui em Blumenau. O maior engavetamento, se a gente for dizer assim, é ali naquela parte da rua Paulo Zimmermann, com a cruzada para a rua 7, onde ônibus e carros acabam se misturando? Não, a experiência, o que nos mostrou nos primeiros dias, o maior problema, o ponto crítico, foi Amadeu da Luz. Amadeu da Luz chegando na 7, porque muitos motoristas começaram a pegar a pista da direita e, ao invés de fazer a conversão para o sentido bairro da Velha, lá queriam entrar em 2 faixas para 7. E como a 7 agora chegam 2 pistas e uma fica para o corredor de ônibus, ficou aquilo estrangulado. Então, na terça-feira a gente já fez uma modificação de sinalização experimental com cones, tá já mostrando os resultados positivos, e provavelmente a gente efetiva na próxima semana uma sinalização definitiva, mas já acertando esse ponto crítico. Nós temos alguns outros que também estão na nossa listagem. A saída do shopping não é diferente, a gente vai buscar alguma nova solução, a gente já sabia disso, mas queria ver o comportamento. E claro, com a volta às aulas, onde nós teremos maior fluxo, será feita uma nova análise. Mas tudo está dentro de um planejamento, era esperada essa situação, e até positivamente o comportamento do motorista de automóvel, que está entendendo a proposta. O usuário realmente de ônibus é que ainda não tem um grande ganho, porque o circuito não está completo. Mas volto a dizer, a mudança é cultural e é nisso que nós estamos apostando. Pois é, então quer dizer, no corredor de ônibus, só ônibus. Ônibus não pode circular nas outras faixas e carro, claro, também não no corredor de ônibus. O corredor começa em que altura dali da rua 7? Ali a partir da rua Amadeu da Luz,
e vai até o final da 7 no sentido bairro Garcia. Nós temos uma sinalização nova, é por isso que o motorista também, e a guarda de trânsito está lá orientando, apenas orientando. Multa só a partir do dia 21 de fevereiro? Só a partir de 21 de fevereiro, que é um período que a gente estabeleceu para que todo mundo entenda essa nova sinalização, aonde que o carro pode entrar, compartilhar com o ônibus, porque você tem as conversões à direita, as ruas, a grandes estabelecimentos, que tem uma sinalização dizendo que o motorista de carro ali pode compartilhar. O ônibus tem alguns pontos que você interrompe o corredor, por exemplo, o trecho entre a Ângelo Dias e a Alameda Rio Branco. A gente conhece aquele conflito, então ali fica dividido o espaço. Então, são adaptações que foram feitas e o motorista tem que agora se adaptar a essa sinalização. A guarda está lá orientando. E, claro, alguns conflitos, nós fizemos algumas grandes alterações viárias ali na região da Alameda, Floriano Peixoto, Engenheiro Rodolfo Ferraz, justamente para melhorar toda aquela mobilidade que nós já tínhamos aquilo como ponto crítico antes do corredor. Então, o que nós mostramos também nesse período? Não é o corredor que traz o problema para a Rua 7. Tanto é que, enquanto não tem as aulas, está fluindo normalmente corredor de ônibus e os automóveis. E a gente sabe que a partir de 7 de fevereiro, quando iniciam as aulas aí vai ter que ser feita uma nova avaliação e, se for preciso, alguma intervenção. Certo. Christian, o Valfredo já sinalizou aí, né? Quase um carro por habitante, a gente já está vivenciando essa situação. O fato de um corredor de ônibus é uma boa medida a curto prazo ou resolve o problema? Na verdade, é uma ótima medida a curto, a média e a longo prazo. Como o Valfredo falou, o principal é mudar a cultura da cidade. Eu acho que Blumenau, por uma série de motivos, tem a vocação de se diferenciar, de ser uma cidade com uma qualidade acima da média. Eu acho que é fundamental essa decisão da prefeitura, porque ela é muito mais do que simplesmente um corredor de ônibus. Ela vai no sentido de quebrar esse paradigma do carro ser o sistema principal da cidade. Quebrar o paradigma da cidade ser feita para o carro. Eu acho que a humanização da cidade é fundamental. É claro que ainda é muito tímida essa iniciativa, mas simbolicamente ela representa esse ponto de virada, em que os empresários, a sociedade, a prefeitura começa a perceber que a cidade se inviabiliza, que estamos todos perdendo dinheiro, saúde por conta dessa prioridade. Embora que assim, Christian, claro, isso você está falando e é verdade, a gente vê em outros países, grandes executivos saindo para trabalhar de bicicleta ou pegando realmente metrô, que aqui a gente não tem mais ônibus, saindo de ônibus, só que a gente teve a experiência das bicicletas aqui e infelizmente o pessoal não usa. Na verdade, há um pequeno equívoco nesse ponto que o pessoal não usa, porque Blumenau tem características próprias de clima, de verão, de partes que são planas e partes que não são planas, e o sistema foi simplesmente 10% do sistema implantado. Eu acho que precisa ir além, precisa perceber que a bicicleta é um componente fundamental, mas o que funciona é a multiplicidade de opções. Então, o transporte coletivo, a bicicleta, o transporte a pé, o táxi, que é um componente importante. Também. Eu acho que devia abrir a discussão para que os táxis com passageiro possam usar o corredor exclusivo do ônibus, né, porque o táxi é um componente importante, porque o empresário ele pode vir de ônibus, mas se está chovendo, se ele tem pressa, ele pega um táxi. Então, um sistema eficiente é um sistema integrado. Nenhum sistema funciona com um ou dois modais apenas, só o ônibus ou só a bicicleta. Então, o segredo é justamente por quê? Porque um complementa o problema do outro. Certo. Essa que é a questão chave. E a ideia do táxi é interessante até para ser analisada também, Valfredo, só que a gente tem aí ligação agora, uma opinião. Alô, quem fala? Oi, quem é Adriano? Oi, Adriano, você fala de Blumenau? Isso. Adriano, você tem uma opinião aí para tecer pra gente? Digo assim, eu acredito que Blumenau devia se preocupar em abrir mais acessos entre bairros, que nem Garcia, Velha. Digam assim, que nem a Martin Luther, são duas vias, uma exclusiva está para ônibus e uma só para carro. Já com duas pistas já dá congestionamento, quem dera com uma só. Isso você está falando em qual acesso que você está tendo essa experiência, Adriano? Vai ser a via da Martin Luther ali, que vai ser corredor de ônibus também. Beleza, até era próximo no comentário agora com relação ao novo projeto viário aqui de Blumenau, que são os novos corredores de ônibus também que vão ser implantados tanto na Beira Rio quanto Martin Luther, né, Valfredo? Exatamente. E aí, com relação a essa opinião aí do Adriano? Na verdade, Adriano, o que vai acontecer na Martin Luther não vai diminuir nenhuma pista. O que vai ser retirado é o estacionamento. Vai ter a pista do ônibus e aonde é o estacionamento virá a segunda pista dos automóveis. Porque aí agora começa, de novo, o que o Christian falou, aquela história da cultura da cidade, que a gente estava comentando, a escala, que a gente quer trazer de novo uma escala humana e não do carro, mas muitas vezes você precisa, nessas situações, entender
que o estacionamento na rua não é do particular. Então nós temos que abrir esse espaço. Nós queremos também dar o espaço para o carro. Ninguém está aqui nesse momento querendo prejudicar o automóvel, mas equilibrar todo o sistema. Como você falou, tem que ter espaço para bicicleta, tem para pedestre, tem para ônibus e tem para automóvel. E nós não vamos tirar nenhuma pista do automóvel, mas vamos botar uma exclusiva para o ônibus. O mesmo vai acontecer na Rua São Paulo, o mesmo vai acontecer na Engenheiro Paul Werner, o mesmo vai acontecer na 2 de setembro, até na 2 de setembro vai ganhar mais uma pista com o sistema binário. Isso tudo está previsto. E quanto à circulação entre os bairros, o Adriano está correto. E é por isso que Blumenau está pleiteando um programa BID de mobilidade sustentável, justamente para poder dar essa condição de melhorar a malha viária, mas sempre numa escala de não perder qualidade de vida do cidadão. E aí nós temos o anel periférico, que é ligar os bairros sem precisar passar pelo centro, mas isso demanda investimento. E qual é a primeira etapa desse processo? É agora a ordem de serviço que foi assinada do complexo da Ponte do Badenford, que liga a 470 à Rua Bahia, depois segue ela fazendo a ligação Velha Garcia e assim sucessivamente. E para isso precisa de um planejamento e dar sequência nas obras. Pelo menos temos aí o planejamento, né? É verdade. Que agora saia do papel. Com o apoio dos arquitetos e todas as entidades. Legal, bacana. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Tivemos muitas ligações, pessoal tentando aqui falar, mas nosso tempo, claro, como sempre é curto. Mas tá aí, uma nova oportunidade, a gente traz novamente e abre o debate aí pra galera de casa. Obrigada aí pela participação de vocês, tá? Obrigado. Muito obrigada.